Falando uma coisa aqui sobre a família. Hoje vamos ouvir, e tanto na primeira e segunda parte, o Júnior vai estar trabalhando sobre isso. Nós falando sobre criação, não é? Da família, de propósito. Mas como o diabo investe nisso? E eu quero dizer para você de que se tem algo que ele veio para destruir, é a família. Sabe por quê? A família é um espelho da glória de Deus. E a família é aquela que espalha a glória de Deus. Uma família arruinada não espalha, ela não espelha, ela mancha, ela está manchada. E aí nós vivemos numa sociedade hoje em que se você notar o que acontece com as famílias, é a destruição delas completamente. E uma família destruída, você destruiu a igreja, você destruiu a escola, você destruiu a sociedade, você destruiu tudo. Você destruiu, acabou. Com a base você não consegue reconstruir. E aí nós vivemos com os presídios cheios, fundação casa cheia. Aí você vai vivendo em uma sociedade onde você só ouve o seguinte: olha, foi terrível o que aconteceu. Morte, morte, morte. Só isso que nós temos. A família está arruinada. Você e eu temos o desafio de ouvirmos os desafios de Deus por sua palavra, para que nós reconstruamos, deixemos Deus reconstruir e fazer de nós uma família exemplar, modelo, uma família que espalha e espelha a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela vida do Júnior. Deus, que o Senhor use a vida dele, porque tua palavra aí está, diante de nós, inspirada, suficiente, inerrante. É a verdade absoluta para com todos os assuntos, principalmente falando de família. Pai querido, nós somos gratos a Ti, porque Tua verdade, ela alcança o nosso coração. Mas nossos conceitos pessoais não mudam vidas de ninguém. Por isso pedimos que o Senhor nos abençoe aqui nessa manhã. Usa a vida do Teu servo, é a nossa oração, Teu nome. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia. É um prazer, um privilégio imenso para mim poder estar aqui novamente, apesar de que quando eu estive aqui foi no carnaval e poucas pessoas estavam. Então deve ser por isso que estou de volta, né, pastor? Bom, me chamo Júnior. Na verdade, meu primeiro nome é José. Eu dei o nome do meu pai, José Chimenez de Mesquita Júnior. Meu pai era pastor também, fundador da primeira igreja batista de Cotia. Nasci em Campo Grande. Após a aposentadoria do papai, ele foi para lá. Sou campo-grandense, pantaneiro mesmo. Já há algum tempo nasci no campo missionário do estado do Mato Grosso do Sul, entre os índios. Eles queriam me dar flechado e eu tentava dar porrada. É real, gente. Parece brincadeira, mas já briguei com alguns índios. Quando criança, tá? Nada muito sério. E cresci em Campo Grande. Quando eu completei aos 7 anos, meus pais se mudaram novamente para Campo Grande. E lá para o meu estudo e etc. E lá me formei também no seminário. E desde que eu entrei no seminário, tenho servido ao Senhor integralmente na obra de Deus. Em 2013 fui ordenado, pastoreava uma igreja na periferia de Campo Grande. Campo Grande é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Tem muita igreja batista, embora isso não signifique tanta coisa, porque infelizmente as igrejas estão cheias de heresias em seu berço. A Convenção Batista do Estado do Mato Grosso do Sul, infelizmente, adota métodos e incentiva as igrejas a abraçarem métodos que usam meios duvidosos. Então, estive à frente de uma igreja batista em Campo Grande durante 3 anos e meio quase, e foi uma experiência muito boa.
Mas devido à minha formação fraca, o seminário lá infelizmente é bem fraco teologicamente falando, muito voltado para o liberalismo teológico, senti que precisava aprender mais. E por isso vim para Atibaia no começo do ano e estou cursando o curso da Escola de Pastores, mestrado em Divindade, juntamente com o Rogério, nosso amigo de turma. Glória a Deus pela vida dele. A igreja tem investido bem, viu, pastor? Tem investido bem. O Rogério é muito dedicado, um dos destaques da turma, né? Apesar de ser baixinho, ele representa bem a nossa turma. Esses dias a gente achou uma cadeira para ele lá. Cortaram as pernas da cadeira pela metade. Foi uma cadeira para o Rogério. Enfim, gente, nós louvamos a Deus por estarmos aqui, é um privilégio imenso. Sou casado já há 5 anos e meio, tenho 27 anos, mas casei cedo por conta do ministério e porque eu queria casar também. E minha esposa não está comigo agora, ela foi para Campo Grande. Minha sogra passou por uma cirurgia na sexta-feira, retirando um nódulo no seio, então ela está lá em Campo Grande. Está tudo bem, graças a Deus, mas esse é o motivo por eu estar só aqui nesta manhã. Mas vamos ao que interessa. Os irmãos não vieram aqui para saber sobre mim, mas acerca daquilo que Deus tem como propósito para a família, né? Criação e propósito de família. E falar sobre isso é um desafio imenso. Embora a Bíblia esteja cercada dessa temática, embora a Bíblia esteja recheada de passagens e textos que tragam essa ideia para nós, é um peso muito grande falar sobre família, porque, assim como o pastor disse, o inimigo investe grandemente e de forma dura, pesada nas vidas das famílias. Iniciei o ministério ali em Atibaia, numa comunidade. Nós começamos a trabalhar com uma família e estávamos fazendo estudos com aquela família, uma família completamente bagunçada, um esposo completamente alcoólatra, uma mulher com 3 crianças. E quando fomos para a 3ª semana de estudos, aquela mulher então arrumou uma desculpa, jogamos para a próxima, na 4ª semana ela arrumou outra desculpa, falou agora só em agosto. Nós temos visto o quanto o inimigo se incomoda quando a palavra do Senhor começa a entrar no seio da família para trazer mudança e transformação, para fazer com que essas famílias retornem ao ideal divino. Portanto, é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho nesta manhã. Na sua Bíblia, lá em Gênesis, primeiro capítulo mesmo, Gênesis. Vamos ler os versos 26, 27 e 28 inicialmente. E o tema proposto a mim nesta manhã foi criação e propósito da família. Eu ia fazer diferente, mas vamos começar pelo propósito da família. Por que nós existimos? Por que Deus criou a família? Eu acho que reconhecer isso é um passo importante. A criação é importante também conhecermos a forma como Deus nos criou. Mas posto que estamos criados e temos um próximo tempo para tratar sobre isso, quero trazer uma palavra ao seu coração sobre o propósito da família. Amém? Todos acharam? Vamos ler então a palavra do Senhor, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move por sobre a terra. Nós podemos observar, e observaremos isso com mais detalhes no próximo período, a beleza pela qual Deus nos criou. Mas nós percebemos também que a hediondez do pecado, ela infelizmente manchou, sujou toda essa beleza da criação de Deus em nós. Mas nós em Cristo encontramos redenção.
Mas isso não basta. Nós precisamos entender o fim pelo qual Deus nos criou. Qual a finalidade da família? Eu sei que muitos se casam, se dão em casamento, têm filhos, formaram famílias, mas nunca se perguntaram qual a finalidade disso tudo. Por que você está fazendo isso? Qual o fim de você ter uma família, de você contrair um matrimônio? Para que Deus nos fez? Essa pergunta que precisamos nos fazer e buscar na palavra de Deus essa resposta. O que Deus nos fez? Qual o nosso propósito? Nosso propósito está inteiramente ligado ao propósito de Deus para a família. Sabe, meus irmãos, a vida moderna, ela nos trouxe muitas facilidades. Hoje nós podemos nos encontrar com facilidade ao ligar no GPS. Hoje nós podemos saber de diversas informações ao dizer ok Google para o celular. Nós perguntamos o que a gente quer saber e logo o Google nos responde aquilo que queremos saber. As facilidades são imensas, inúmeras. Mas infelizmente as distrações da vida moderna têm o poder também de desfocar a vida de qualquer um. A celeridade com que as coisas acontecem, a forma como os valores são invertidos, a ausência de contentamento com a simplicidade, com as coisas simples da vida, o relativismo moral, são males presentes na vida de todos nós. Todos nós enfrentamos essas coisas, todos nós participamos dessas coisas. Não é de se espantar que tanta gente nos dias de hoje não saiba responder qual o propósito de sua vida. Não é de se estranhar que as pessoas não entendam isso. E não é à toa que as famílias do nosso tempo têm gemido, têm sofrido, têm apanhado muito. Uma pesquisa feita pelo jornal Estadão, no ano de 2011, pesquisa meio antiga já, revelou que 54% dos estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio não sabem que profissão desejam para o seu futuro. Eu acredito que hoje esse percentual esteja muito maior. Dificilmente eu encontro um jovem que realmente saiba o que quer da vida no terceiro ano do ensino médio. Eu não estou dizendo que se você ainda não sabe, você que é jovem, o que quer da vida, você esteja em pecado. Mas isso pode, significa que quer dizer, isso pode revelar a falta de propósito que domina a nossa geração, que domina o nosso tempo. As pessoas não entendem muito bem o que querem da vida, porque não entendem muito bem o seu propósito de vida. Interessante. Há muita gente perdida, buscando um sentido para a vida. Se você entrar numa livraria, os livros mais vendidos são sempre os livros de autoajuda. As pessoas querem entender por que a vida é assim. As pessoas querem compreender por que elas se sentem mal, por que elas sofrem, por que elas têm dores. As pessoas querem ajuda, geralmente porque estão sem rumo, estão sem propósito. Quem já ouviu falar daquele livro Uma Vida com Propósitos? O pastor norte-americano Rick Warren faturou $400 milhões com 20 milhões de cópias vendidas pelo mundo inteiro. Tudo isso por conta de um anseio: o ser humano conhecer o seu propósito. A ausência de um sentido tem nos levado ao declínio, tem levado muitos a perecerem. Pode ser que existam famílias aqui nesta manhã que ainda não compreenderam o seu propósito diante de Deus, pessoas sinceras, honestas diante do Senhor, mas que ainda não compreenderam o seu propósito diante dele. Outras que estão completamente empenhadas, fazem de tudo para que a coisa se encaminhe, mas todo esse esforço não tem valido muita coisa, porque tem vindo de água abaixo.
Eu não vim trazer aqui solução para os seus problemas. Não sou chapulim colorado. Não tenho esse poder. Nem mesmo dar a fórmula secreta para resolver seus problemas. Não tenho poder para isso. Mas eu quero te convidar a olhar para a palavra de Deus e refletir sobre os propósitos dele para a sua criação. Temos visto crentes vivendo de maneira rasa e muitas vezes medíocre também. Tudo isso por não conhecerem os propósitos de Deus para a sua vida. Famílias têm fracassado não por conta das lutas que têm sofrido, não por conta das dificuldades que têm enfrentado, não por conta das afrontas deste mundo, que certamente sofre, mas única e exclusivamente por não conhecerem os propósitos de Deus para a família. Talvez essa seja a chave para encararmos de modo sábio e de modo seguro as lutas, as dificuldades, adversidades e afrontas que recebemos do mundo. Precisamos conhecer o propósito para o qual fomos criados. E então, só então, sermos eficazes na tarefa de servir a Deus, naquilo que Ele espera que nós o sirvamos. Pastor David Murphy, Dr. David Murphy, afirma existir pelo menos 3 propósitos específicos nesse texto. E ele chama de os 3 grandes propósitos de Deus para todo ser humano. Como eu não conheço nenhuma outra abordagem tão boa quanto essa, eu quero refletir com os irmãos neste sentido, sobre os 3 grandes propósitos que Deus tem para todo ser humano, e obviamente que Deus tem para a sua família, que Deus tem para a família que Ele criou, que Ele gerou. Obviamente não copiei toda a mensagem do pastor David Murphy, mas ele foi fonte de inspiração e de estudo para essa palavra que eu venho trazer aos irmãos dessa manhã. E esses 3 propósitos são refletir, reproduzir e representar. Ele usava algo muito interessante para gravarmos esses 3 propósitos na aula. Então é refletir, reproduzir, representar. Está certo, não, gente? Refletir, reproduzir e representar. Vamos então tentar compreender o que isso significa, o que isso tem a dizer a nós. Primeiramente, nosso propósito é de refletir. Versos 26 e 27. Façamos, pois, um homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, o gado, a terra, o réptil, todo réptil que se move sobre a terra, que criou Deus a sua imagem. A sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Nós somos feitos sob um parâmetro. O Senhor nos criou sob o padrão mais elevado de todos. Deus nos fez a sua própria imagem. Se existe um padrão alto nesta vida, neste mundo, esse padrão é o padrão de Deus. E nós fomos criados neste padrão. Deus nos fez a sua própria imagem. Ao nos criar, Deus imprimiu em nós sua imagem e sua semelhança. Nós carregamos a sua marca. Nós temos em nós a marca de Deus. E a discussão sobre o que seria essa imago Dei, que os teólogos chamam, é bem ampla. E eu não vim nessa manhã discutir isso. Mas a ideia central que nós podemos observar aqui é que o homem é a imagem em relação a aspectos de Deus. Isso é, assim como Deus, o homem também tem personalidade, tem intelecto, tem espírito, tem emoção, tem raciocínio. O homem pensa, o homem é inteligente. Assim como Deus é, o homem também é. Obviamente que não herdamos todos os caracteres de Deus, mas a semelhança de nós entre Deus, a imagem de Deus em nós. O homem também é semelhança ao modo de que nenhuma outra forma nesta vida se assemelha mais a Deus. Deus fez um homem
para ser a representação máxima dele em toda a sua criação. Deus criou todas as coisas, deixou a sua excelência por último. A representação máxima de Deus na terra é sem dúvidas o homem. Quando a gente começa a analisar a capacidade de articulação, tanto para o bem como para o mal, nós notamos o quanto Deus criou o homem dotado de capacidades. A gente olha as barreiras que o homem já quebrou, tanto de coisa que o homem já produziu, nós notamos o quanto o homem representa a Deus. Obviamente que o homem não é Deus, mas nós, a imagem e a semelhança, somos a representação máxima de Deus em toda a sua expressão. E isso tudo é muito lindo, mas a questão que pega para muita gente, para mim, talvez para você também, é entender, se Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, por que existe tanta maldade? Por que existe a destruição, a injustiça, o pecado? Enfim, tudo aquilo que se opõe ao caráter bom, justo, benigno, misericordioso, gracioso de Deus. Posto que temos essa imagem, essa semelhança, mas nós vemos o oposto, nós praticamos o oposto, o mundo faz tudo ao contrário. Eu me lembrei da Lua. Entender o funcionamento da Lua nos ajuda a compreender um pouco essa imagem, essa semelhança de Deus. Se você não sabe, a Lua, ela é um satélite natural da Terra. E embora a sua superfície seja tão escura quanto o asfalto, tão escura quanto o piche, ela é o objeto mais brilhante a seguir o Sol. Você sabia disso? Eu não sabia, descobri no Wikipedia, fazendo essa pesquisa. Por mais que a sua superfície seja tão escura quanto o asfalto, quanto o piche, ela é o objeto mais brilhante a seguir o Sol. Eu falei, nossa, como parece, não? Meus irmãos, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. O pecado nos sujou completamente, porém quando somos expostos ao sol da justiça prometido lá em Malaquias 4, essa imagem e essa semelhança começa a brilhar novamente. Deus então começa a refazer de novo aquela essência bonita e bela que um dia Ele preparou. Cristo nos trouxe a redenção em meio à queda. Ele limpou a sujeira do pecado. A imagem e semelhança de Deus em nós é manifesta agora quando seguimos a Cristo. Quando seguimos ao Senhor, essa imagem e essa semelhança é manifesta, é vista. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O resgate de Cristo foi justamente nesse sentido, de refletir a imagem e semelhança de Deus, refletindo a glória do Senhor em nossas vidas. Por mais que a queda tenha trazido consequências terríveis para nós, o pecado não pode impedir o plano magnífico de Deus, de nos dar a sua imagem e semelhança. Em Cristo somos novas criaturas, criaturas agora que refletem a sua glória, de glória em glória, transformados à sua imagem. O pecado nos tornou injustos, merecemos a morte. Porém, a obra redentora de Cristo, a obra redentora salvífica do nosso Senhor Jesus, ela certamente nos tornou justos. Nossa imagem e semelhança foi refeita sob a luz de Cristo. Assim como a lua, nós não temos luz própria, porque o pecado nos sujou, enegreceu tudo, deixou tudo preto, feito lixo. Mas a luz de Cristo agora, nós podemos refletir novamente essa imagem e essa semelhança que o pecado tentou apagar. Nosso propósito é refletir o fruto do Espírito em nossa vida.
Será que existe amor? Existe gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança? Uma boa forma de atestarmos se temos refletido a glória de Deus em nós, fruto do Espírito, está presente em nós. Temos buscado, temos clamado a Deus incessantemente para que o Espírito faça uma obra grandiosa, a fim de que reflitamos o fruto do Espírito em nossa vida. A Bíblia afirma que somos sal da terra, somos luz do mundo. O modo pelo qual você tem vivido tem demonstrado a imagem e semelhança de Deus. Quando as pessoas olham para você, elas podem enxergar assim como elas olham uma lua cheia, uma noite escura. Elas olham para você, elas conseguem notar a diferença, elas conseguem notar Deus em sua vida. Posto que o nosso propósito é refletir a glória de Deus, você consegue olhar para o espelho da alma e ver o reflexo de Cristo em você. Deus nos criou para espelharmos a sua glória em nosso lar. E a nossa família não existe para outro fim, senão para refletir a imagem e a semelhança de Deus. Reflita nisso. Fomos feitos para refletir a glória do Senhor, sendo imagens e semelhanças de Deus, refeitas a partir de Cristo. Segundo propósito, importante também, que a palavra do Senhor nos alerta neste texto, encontramos na primeira parte do verso 28. E Deus os abençoou, lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Além de refletirmos a glória de Deus, nós também temos como fim de nossa vida a reprodução da glória de Deus. Nós precisamos refletir, mas nós também precisamos reproduzir. Deus uniu o homem e a mulher. Deus criou a família, lhes abençoou e ordenou que se multiplicassem. Nossos pais, nossos avós, com mais intensidade, cumpriram muito bem este papel. Nossa geração tem falhado neste aspecto. Já não se faz mais filhos como antigamente. Quantos irmãos o senhor tem, pastor? 2. Quantos irmãos seus pais têm? Irmãos, 6, 7. Quantos tios você tem? Uns 10. Uns 10. Quantos tios, avós o senhor tem? Talvez não saibam, mas talvez esse número cresça um pouco. Já não se fazem filhos como antigamente. As pessoas não querem ter o trabalho de multiplicar filhos e criar essa multidão. Já não está tão fácil assim, talvez, encher a terra. Mas a questão aqui não é somente pôr filhos no mundo, não é somente casar e multiplicar filhos nessa terra. O propósito de Deus com a multiplicação não é somente povoar a terra, o propósito dele também é de encher a terra com a sua glória. O propósito de Deus é reproduzir adoradores, reproduzir servos dele, reproduzir pessoas que refletem a sua glória. Sabe, Deus planejou um universo cheio de homens e mulheres refletindo a sua glória. Você quer ver como a glória de Deus é espelhada, refletida nesse mundo? Através dos filhos de Deus, espalhados sobre a face da terra. E a família é o principal meio onde isso pode acontecer. Já parou para pensar nisso? Que a família é o maior campo missionário que pode existir. E é o campo missionário mais eficaz quando as famílias tomam esse compromisso para si. Pai, mãe, teu maior compromisso missionário não é ir para a Índia,
não é ir para a África, não é participar das viagens missionárias da igreja, embora tudo isso seja bom, legal, eficaz. Não é contribuir com o PAN, com missionários, embora tudo isso faça parte, seja importante. Seu maior compromisso missionário é para com seus filhos. Reproduzir a imagem de Deus nos filhos através do discipulado é a tarefa mais recompensadora e ao mesmo tempo também a mais custosa para os pais. Resgatar a imagem de Deus em pequenos pecadores não é nada fácil. Pode dizer, mas você nem é pai, como você está falando isso? Posso não ser pai, mas já fui filho. Já fui problema. Já dei trabalho. Sei o quanto foi custoso me criar. Sei o quanto foi custoso para meu pai e para minha mãe me encaminhar nos caminhos do Senhor, incutir a glória de Deus na minha vida, para que eu fosse reflexo, imagem e semelhança de Deus nesse mundo. Sabe, apesar das dificuldades, essa batalha precisa ser lutada por você, pai, por você, mãe. O pastor Davi Manco fala uma frase muito interessante, muito verdadeira. Definitivamente nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Você pode ser bem sucedido, você pode ser um aluno brilhante, mas se no fim da sua vida você não tiver a sua família do seu lado, tudo isso será inútil. Nenhum sucesso nessa vida, nem o sucesso ministerial de um pastor vale a pena se ele fracassa no seu lado. Pensa nisso. Como anda a sua família? Você tem vigiado os seus filhos ou terceirizado este papel para a igreja? Manda lá para a igreja, tem EBD, o Rogerinho cuida bem. Manda lá para os jovens, tem o pastor Lucas, né? O pastor Lucas cuida bem dos jovens. É jovem, tem força, tem pique. Você tem cuidado dos seus filhos? Ou você tem terceirizado o serviço que Deus colocou em suas mãos? Sabe, diante do Senhor, no juízo, pai e mãe, estará o seu empenho ou a falta dele para com aquilo que você tem feito no seu lar. Cedo ou mais tarde você vai encarar o Senhor. O que você vai apresentar? Família é o primeiro lugar para a reprodução da imagem de Deus. Porém, não é o único. A obra do Senhor vai muito além. Deus reproduz adoradores no lar, na família, para abençoar outros lares, para abençoar outras famílias. Nossa família também é responsável pela evangelização dos povos. Quando uma família cuida bem dos seus filhos, a chance deles se tornarem servos que vão honrar a Deus é muito grande. E servos que irão refletir a imagem e semelhança de Deus por onde andarem. Será que as pessoas lá da sua casa compreendem isso? Será que a sua família entende isso? O amor pelas vidas sem Cristo é nutrido em seu lar? Ou você pouco se importa com o seu vizinho perdido? Para as pessoas que estão ao seu lado, sujas, imundas pelo pecado. Pessoas que ainda não foram redimidas pela graça de Cristo. Uma outra questão interessante e tão importante quanto é as suas pretensões para com os seus filhos, pais. O que você tem pensado? O que você tem sonhado? Quais suas pretensões para o futuro dos seus filhos? Sabe, eu me lembro da alegria que dominou meu coração quando eu entendi que Deus tinha me chamado para servi-lo como pastor. Foi um momento muito gostoso da minha vida, momento de muita intimidade com Deus, e eu pude provar o gostinho de ser chamado pelo Senhor para tal tarefa. Mas eu me lembro também, com muito desgosto, da tristeza que senti por ouvir conselhos horríveis e alertas egoístas de muitos parentes e amigos próximos
pasmem vocês, todos crentes. Eu lembro como o meu coração ficava partido. Toda vez que eu chegava feliz da vida para compartilhar alguém, eu estava indo para o ministério. E essa pessoa então só falava as dificuldades que o ministério tinha para me oferecer, das chances que a vida me oferecia para eu ganhar dinheiro, e que eu estava trocando uma chance de estabilidade por algo certo. Sabe, eu não estou aqui dizendo que os seus filhos precisam ser pastores, precisam ser missionários, mas esteja ciente que se Deus os chamar para isso, você precisa se alegrar com isso. Deus pode levar seus filhos a servirem em profissões socialmente menos brilhantes, mas é dessa forma que Ele os usará como luz em meio às trevas. Deus pode levar seus filhos a não possuir uma carreira de sucesso como você gostaria, pai e mãe, mas Ele pode usá-los poderosamente dessa forma. Qual será a sua atitude se isso acontecer? Você já parou para pensar nisso? Você já se preparou para isso? Você tem feito filhos para você refletir sua imagem, sua glória, sua semelhança? Ou você tem se esforçado para reproduzir a imagem e semelhança de Deus nos seus filhos, para que eles impactem e reproduzam também neste mundo mal? A família de Deus, ela precisa estar disposta a servir e se alegrar por servir a Deus. Essa disposição precisa estar em nossas vidas, em nossas famílias. Reproduzimos adoradores, homens e mulheres que são imagem e semelhança de Deus, quando nos preocupamos primariamente com a glória de Deus, não com aquilo que as pessoas vão pensar de mim, não com a minha glória, com a minha fama, com o meu poder pessoal, mas quando a glória de Deus primária vem em primeiro lugar. Refletir como espelho, reproduzir e agora representar. Restante do verso 28. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Não é segredo que somos filhos do soberano. Salmo 24 afirma que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós pertencemos ao dono de tudo. Se somos verdadeiramente crentes, nós pertencemos a Deus. E Deus, como dono de tudo, tem o direito de delegar a autoridade a quem Ele quiser. E foi isso que Ele fez. Deus nos colocou como líderes diante de toda a sua criação. Não é incrível quando a gente vê aquelas reportagens da África e um homem carregando um elefante, né? Fazendo um elefante ir atrás dele, um animal imenso, enorme, sendo dominado por um homem minúsculo, pequeno. É fantástico isso. Homens que dominam leões, feras indomáveis, mas tratam daqueles bichos, montam, deitam, rolam. Deus nos colocou no mundo para sermos líderes sobre toda a sua criação. Deus nos fez seus representantes oficiais na terra. O domínio sobre a criação é o padrão de Deus. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas imagine quantos avanços o homem foi capaz de fazer dominando a natureza. Minha esposa, numa cidade chamada São Gabriel do Oeste, lá em Mato Grosso do Sul, e uma colônia gaúcha, onde existe muita plantação de grãos, soja, milho e outras coisas também. E é interessante, conversando com o dono de uma fazenda que produz grãos lá, aquele homem dizendo que nos 15 anos em que ele produz, cada ano ele consegue aproveitar melhor a sua safra.
Hoje, o mesmo espaço que ele usava 15 anos atrás, ele produz praticamente o dobro que ele produzia. Fantástico a gente ver que a inteligência, o raciocínio humano é capaz de maximizar a terra com sabedoria e usa isso para o seu benefício. Quando a gente olha os avanços da tecnologia, estava vendo recentemente um homem que perdeu sua perna e ele conseguiu criar uma prótese, e nessa prótese ela é sensível, ele consegue ligar ao corpo e aquilo que a mente manda, o pé obedece, assim por diante. Fantástico tudo isso, gente. É o homem fazendo o seu papel na criação de Deus. É o homem usando a sua inteligência para fazer o bem. Quanto progresso não vimos o homem fazendo no passar dos anos? Mas nós também temos um outro lado. Imagine o retrocesso que o homem foi capaz de causar por conta do pecado presente em nós. Imagine o que seria do mundo sem o pecado. O pecado deixou as coisas mais difíceis. Porém, a forma de honrarmos a Deus ainda é cumprindo o nosso papel no lar e na sociedade. Eu, você, todos nós temos papéis a serem cumpridos. Temos uma missão a cumprir. Pense na sua família. Pai, seu papel de provedor e líder tem sido exercido? Note bem, a Bíblia nunca exigiu que o homem tornasse a sua família em uma família de posses, de riquezas. Mas nós vemos a Bíblia valorizar a família a ponto de entender que o homem deve fazer da sua família o seu maior tesouro nessa vida. Sabe, não se sinta mal, estou falando para os pais, para os homens, por não poder dar aquilo que você gostaria de dar para sua esposa e seus filhos. Certamente é bom quando temos condições, mas não se sinta mal por isso. Dê aquilo que Deus ordenou que você desse, sua liderança e sua provisão. Se tem algo que tem que te dar dor na barriga, é a sua falta de liderança no seu lar. É triste a gente contemplar lares com homens completamente relapsos, homens bananas, não cuidam das suas famílias, que não cuidam das suas esposas, que não as amam, como a Bíblia nos ordena, assim como Cristo amou a igreja, que não tem tempo para os seus filhos, que pensa em tudo, menos no seu papel primordial, que é de provedor e de líder. Vem cá, Deus não mandou você prover o carro do ano para a sua família. Ele falou que você tem que prover as condições básicas. Tem o que comer, tem o que vestir, tem um teto. Não é isso que a Bíblia fala para a gente estar grato com isso? Se você oferece isso para o seu lar, homem, esteja satisfeito. Cuide da sua liderança, muito mais da forma como você cuida do seu emprego, da sua profissão, daquilo que você tem feito na sociedade. Mães, mulheres, seu papel de ajudadora e educadora tem sido executado. Note bem, muita gente não gosta de ouvir isso. A Bíblia nunca exigiu de você, mulher, que você trabalhasse fora de sua casa para que a sua família tivesse um carro melhor, para que você conseguisse mobiliar toda a sua casa com os móveis que você quer. Embora isso seja gostoso, bonito, isso não é o mais importante. Isso não é a priori. Isso não é a sua principal função no lar. Eu não quero ser radical a ponto de dizer que mulheres não podem trabalhar. Não é isso. Às vezes isso é necessário. Muitas vezes isso é preciso. Mas não se sinta mal por não poder dar tudo aquilo que seus filhos te pedem. Por não poder ter uma casa mais bonita para receber as pessoas.
Saiba que o seu amor e o seu cuidado é o maior presente que você pode dar a eles. Auxilie o seu esposo, cuide dos seus filhos. Certamente é a forma que Deus te usará melhor. Filhos, vocês têm sido obedientes à liderança que Deus colocou sobre as suas vidas? Sabe, a sua obediência neste tempo é fundamental para o seu futuro. Deus escolheu seus pais, e Ele escolheu para que eles te orientassem, e por isso você deve obediência a eles. Você não deve ser e fazer aquilo que os outros dizem ou fazem. Deus requer a sua obediência a Ele e aos seus pais. Essa é a sua tarefa. Percebeu como que a gente complica as coisas? Deus nos deu tarefas simples para que representássemos a sua glória. E nós nos preocupamos com tantas coisas, desfocamos do primordial. Sabe, eu tenho visto tantas pessoas preocupadas em transformar o mundo, em fazer dele um lugar melhor. O problema é que eu não achei uma passagem bíblica que nos desse essa incumbência. Eu não achei na Bíblia um versículo que dissesse: vá e faça do mundo um lugar melhor. Obviamente que quando crentes servem a Deus, refletem a imagem e a semelhança de Deus, eles transformam o lugar onde estão. Mas nossa preocupação, nossa prioridade não é em transformar o mundo. Deus quer que façamos aquilo que fomos criados para fazer. Nós não temos poder para transformar o mundo, nem as mazelas que há neste mundo. Deus, assim quando Ele quiser, assim quando Ele achar por bem, Ele fará isso. Ele quer que nós façamos aquilo que fomos criados para fazer. O pai não será cobrado no dia do juízo, porque morou de aluguel a vida inteira, que a sociedade acha isso horrível. Sabe, Deus não vai olhar para você e vai falar assim: você morou de aluguel a vida inteira, que coisa feia. Jamais, gente. Deus te cobrará, sabe do quê? Da sua liderança, da sua direção dentro do lar, da sua provisão, por seu amor à sua esposa, aos seus filhos. É isso que Deus vai cobrar. Isso é o mais importante. Mãe, Deus não vai te cobrar por aquilo que você não pode cobrar dos seus filhos, mas certamente cobrará a sua dedicação e o seu tempo empregado na educação deles, o seu apoio à liderança do seu marido. Deus vai cobrar isso de vocês. Filhos, suas façanhas no meio dos seus colegas não te farão melhores diante de Deus. Antes, a sua obediência aos seus pais, que por vezes é tão custosa e chata, você será ridicularizado por isso. Mas é isso que Deus requer de você. E é isso que você entregará satisfatoriamente a Deus no dia final. Nós glorificamos a Deus e o representamos quando desempenhamos nosso papel. Nosso trabalho é a forma de honrarmos a Ele. Quer seja um estudante, trabalhador, uma dona do lar, o seu trabalho é digno de um filho de Deus. Você tem dado o seu máximo em seus estudos. Você encara o seu lar como um cantinho da terra que Deus te deu para cuidar. Aquilo que você faz para a glória dele. O propósito da família sempre foi, desde a sua criação, a glória de Deus. O texto nos mostra que refletir, reproduzir e representar a glória de Deus é a nossa tarefa. Deus requer que reflitamos a sua imagem e a sua semelhança com vidas santas, refletindo a sua glória. Deus requer que reproduzamos a sua imagem no lar de nossos filhos, tendo um apreço pelas almas perdidas, um apreço por ver essa imagem, essa semelhança sendo multiplicada em outras vidas também. Deus deseja que representemos o seu reino, cumprindo a nossa missão, com o fim de que o seu nome seja glorificado. Eis os 3 grandes propósitos para a vida de um homem e de uma mulher, para a vida dos filhos.
Eis os 3 grandes propósitos para uma família. Nós possamos pensar nisso, refletir, rever nossos conceitos e a nossa direção, a fim de que Deus nos direcione para uma família de paz, uma família guiada pelo propósito. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus amado, das dificuldades que temos passado neste tempo. E às vezes ouvimos a Sua palavra, entendemos, compreendemos. Mas, Pai, a prática disso não é tão simples quanto parece. Eu reconheço, Pai, a minha incapacidade, ó Deus amado, de fazer isso sozinho. Eu sei que certamente, Pai, há crentes fiéis nessa igreja que sabem que não é fácil de servir neste mundo, não. Eu sei que há famílias aqui nesta igreja, Pai, que sabem que não é fácil seguir os seus propósitos, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite com o Teu Espírito Santo, a fim de que as nossas vidas, Pai, reflitam Sua imagem, a fim de que nossas famílias, Pai, reproduzam adoradores do Senhor, a fim de que representemos o Teu reino como embaixadores, verdadeiros embaixadores do Senhor neste mundo. Ajude-nos, Pai, ajude a nossa família, tão cercada, Pai, tão atacada por Satanás. Nós pedimos, Pai, guarda as nossas vidas, guarda os nossos lares, no nome santo todo poderoso de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ter um pequeno intervalo de 10 minutos. Se você quiser, pode ficar. Se você não quer sair, pode tomar um café aí fora, rapidinho. Mas é bem rápido, tá? 10 minutos aí nós voltamos. O Miguelzinho que está aí, não reconheci, Miguel, me perdoe, né? Moço, era tão pequeno, cresceu, tá barbudo então, mas que legal. Está dizendo que quando ele veio a igreja estava bem diminuta, porém estava bastante representada lá no campo missionário em Guaraqueçaba, mas eu sei que é importante que eu e você, nós vamos aprendendo aí, joia. Tem uma situação, irmãos, que o pastor Márcio vai estar então lá no 4º domingo, e lá no último domingo vai estar também, você tem lá no seu boletim, tem tudo divulgado direitinho. Se alguém não tem o boletim, temos alguns exemplares ali, que eu fiz uma impressão para que todas as famílias tenham o seu boletim, e lá tem várias informações sobre, então entregue. Quem aqui não tem o boletim ainda? Felipe vai entregar aqui, levante a mão, quem não tem o boletim, ó. Felipe, dá uma olhada aqui, ó, essas famílias não têm, por favor, entregue para essas famílias aí rapidinho, joia? Se você tiver alguma pergunta, entregou lá pro Rogério ou para mim, pode encaminhar aí, e daí lá, bem mais no finalzinho só, que nós vamos estar abrindo para algumas perguntas. Ele vai continuar trabalhando aqui agora, tá bom, queridos? Vamos orar então, mais uma vez. Eu agradeço aí a família, né, o Teixeirinha, a Regina, o Natan e a Renê. Tem outras famílias que estão aqui, inclusive algumas que estão começando, estão se formando em família, né? O Flávio e a Nandá, daqui a pouquinho. E eles vão ser aquela família que vai encher um barco de filhos, assim. Eles vão voltar com aquela pergunta que você fez, não é? Antigamente as famílias tinham muitos filhos. Hoje elas estão cada vez menor. E o nosso país ele não está crescendo, não. O nosso país está estagnado e começa a voltar, como muitos países na Europa. E aqui na América também. Não crescem mais, elas estão diminuindo. Se continuar dessa maneira, em questão de poucos, não sei quantos anos aí, pode sumir o país. Não existe mais. Sabia disso? Isso é uma contagem muito interessante que eu já acompanhei, ouvindo
essa mensagem da manhã. Vamos orar? Pai querido, graças damos a Ti por aquilo que já temos visto e ouvido, e pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, porque nós queremos, ó Pai, reproduzir, queremos espelhar, representar muito bem o Senhor. Queremos ser, ó Deus, aqueles que foram alcançados por Tua graça, para que vivamos segundo Tua vontade. Abençoa-nos, ó Pai, na continuidade agora. Nós oramos em Teu nome. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Você está pensando em encher o banco? Talvez essa visão esteja um pouco limitada, né? Quantas pessoas cabem no banco? 5, não é mesmo, tadinho? Esperando os filhos envolvendo assim, já não cabe. Quem sabe 2, né? Estou com esperança de encher os 2, mas vamos ver. Amém, meus irmãos? Eu quero, primeiramente, pedir perdão por qualquer coisa. Somente essa segunda parte será um pouco mais técnica, né? Porque a gente vai falar acerca da criação e um pouco da queda. Criação talvez não tenhamos tantas dúvidas, tantas questões, né? Mas quando chegar na parte da queda, algumas coisas nos incomodam. Então a gente não tem tempo para se aprofundar tanto. Então eu vou tentar dar uma panorama sobre a criação, sobre a queda, e eu quero contar com o seu apoio. Você abre a sua Bíblia em Gênesis 2, 3. As perguntas. Vou ficar por aqui, pastor. Desculpa. Eu acho que uma coisa com uma só. Da primeira, né? Isso. Tá. Vamos fazer o seguinte: abre a sua Bíblia, deixa eu ler. Gênesis 2. A gente vai acompanhar daqui a pouco. Vamos às perguntas. Peço perdão desde já, porque não sei se teria capacidade de respondê-las, posto que tantos homens de Deus passaram por aqui, pessoas como Mark Evans, o pastor Márcio não conheço, mas sei que ele é presidente de uma missão muito importante, mas tentarei. Se não conseguir, o pastor também vai ficar aqui. Rogério. Eu tenho uma pergunta que chegou a nós aqui que diz o seguinte: qual o papel da liderança, tanto da igreja quanto dos jovens, quando notam a negligência dos pais com seus filhos? Há pais que apenas mandam seus filhos para a igreja, mas muitas vezes eles não vêm. Isso é algo bem complexo, né? Lá em Campo Grande, nós tínhamos na igreja, lá era um bairro bem periférico, chamado de Tijuca, mas não tem nada a ver com a Tijuca do Rio de Janeiro, é completamente oposto. Estava mais para a Rocinha, embora não fosse favela. Campo Grande tem um plano de habitação bom, então você não vê favelas, mas você vê casas parecidas com favelas. Não é uma em cima da outra, mas é uma do lado da outra, organizadinho, só que feio. Então, na rua da igreja, nós tínhamos uma Cracolândia. Você já viu aqueles bairros que tem um bar por esquina? Então, lá tinha um na esquina, um no meio e outro na outra esquina. Era mais ou menos assim que acontecia lá. Então, o movimento de drogas a noite inteira, o horário que você passasse, você encontrava a gente na rua, era um movimento muito forte. A gente tinha um projeto que trabalhava com as crianças. Terça e quinta dava reforço escolar, coral infantil, palavra de Deus, um lanchinho. E era muito interessante, porque a gente atendia em média, no começo uma média de umas 50, depois caiu para umas 30, porque a gente cobrava as crianças e muitas acabaram não ficando. E é interessante a gente ver que as crianças que iam para a igreja e que iam no domingo também, a grande parte delas, 80% delas, não eram filhos de crentes. Então, essa pergunta talvez depende do contexto, né? Esse pai, ele é um crente ou não? Nós ensaiávamos cantatas infantis de Dia das Mães e pasmem vocês, pouquíssimas mães iam ver os filhos cantando. Mesma coisa, pai nem preciso falar, né? Natal, né? Pouquíssimas famílias iam à igreja para ver os seus filhos. E pelo menos quando eu era criança, participava de cantatas e os pais que não eram da igreja, dos coleguinhas, enchiam a igreja lotava. Então é uma realidade muito difícil hoje, porque você tem crianças, jovens, adolescentes que vão na igreja, que seus pais não são crentes e são até alheios ao evangelho.
Muitas vezes deixam porque não quer ter aquela dor de cabeça dentro de casa. Nesse aspecto, fica difícil de você aplicar o princípio bíblico, né? De exortar um ao outro em amor. Quando isso acontece, precisa haver um ensino muito forte no jovem, na criança, no adolescente, na pessoa que está na igreja, na pessoa que é crente, né? E ensinar ela, né, o que ela precisa fazer, né, como que tem que ser, ensinar os princípios de família para ela, não que ela mande no pai, mas que ela consiga suportar tudo isso, né? Olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, né? É uma palavra muito propícia, né? Aquele que suportou toda a afronta, né? Deixou a alegria proposta, sofreu, morreu por nós, se entregou, e essa corrida que Cristo nos chama para correr, é uma vida de sofrimento. Para uns parece que mais, para outros parece que menos, mas servir a Cristo sempre é difícil. Então, se for um contexto onde pais não são crentes, a gente precisa trabalhar mais com a pessoa que está na igreja. Aí sim, orar bastante com ela, acompanhar, fazer estudos bíblicos consistentes mesmo, a pessoa precisa aprender a Bíblia para ela ter um rumo na vida. Aí quando são pais da igreja, pessoas que vêm à igreja só domingo à noite, uma vez por semana ou de vez em quando, pessoas que a gente pelo menos entende, é batizado, é membro, faz parte da igreja, aí sim a gente precisa aplicar aquele princípio bíblico, né? Exortar uns outros em amor. Não só a liderança, como toda a igreja. Né? É um princípio para todo crente. Se eu vejo meu irmão pecando, errando, eu preciso chegar nele e exortar. Agora, o modo como isso é feito, né? Essa é a questão. Muitos não têm a paciência de chegar em alguém e falar com amor. Já chega confrontando de qualquer jeito, qualquer modo. Por isso que geralmente o pastor que faz isso, porque a gente entende que ele é uma pessoa capaz para exortar uma pessoa em amor e mostrar a palavra de Deus e o rumo que aquela pessoa deve seguir. Então, o papel da liderança é exortar essa pessoa, exortar, mostrar o papel bíblico disso. E aí a gente pode levantar uma porção de questões, né? Uma das coisas que eu me arrependo como pastor de não ter trabalhado na igreja onde eu era pastor foi com um grupo de homens. A gente fazia algum trabalho com as mulheres, mas não fazia nada com homens. E eu tenho sido convencido de que muito mais importante do que reunião de mulher é reunião de homens. Talvez a mulherada fique brava comigo por essa declaração. Mas pensa bem, mulheres, se os homens vêm para a igreja e o pastor, a liderança, começa a ensinar a ele como se portar dentro do lar, não vai ser bom para você? Se a igreja pode, ela deve investir primeiramente, eu acho que nos homens, porque se eles lideram a casa, eles vão ter uma casa harmoniosa. A mulher vai chorar para vir na reunião de mulheres, porque ela quer ficar com o marido. Está entendendo? Não que seja errada a reunião de mulheres, não estou falando isso, não, eu acho que é uma bênção também. Mas talvez a gente olhe pouco para isso, né? E os homens têm sido muito relapsos no nosso tempo. E isso é culpa do homem, gente. Não estou culpando mulher nenhuma, não, isso é culpa do homem. As mulheres têm agido porque nós não temos agido. Elas têm feito porque nós não temos feito. Muitas mulheres têm que trabalhar porque o homem não trabalha, ou porque o homem abandonou o lar, né? Mas são realidades. Mas eu acho que a liderança precisa sim chegar nas pessoas, chegar principalmente nesses homens e exortá-los com amor no Senhor e exortá-los a viver uma vida de liderança em seus lares. Isso precisa ser feito. Não é fácil, mas necessário. É isso. Mais alguma questão? Vamos lá. Criação e queda. Deixa sua Bíblia aberta e a gente vai lendo conforme o texto for se desenvolvendo, tá bom? Aproximadamente 2 anos atrás, no ano de 2015, aconteceu um fato interessante. Um debate foi fomentado na Câmara dos Deputados. Na Câmara. E esse debate foi fomentado justamente por grupos de esquerda e de lobby gay. Não estou defendendo nenhum lado, mas estou citando fatos. Esses grupos, eles movimentaram o debate na Câmara
a fim de debater sobre família. E foi montada então uma comissão para analisar o texto principal do Estatuto da Família. O alvo dessas pessoas era tirar do texto a definição de família como união entre um homem e uma mulher. Essa tentativa não deu certo. Por 17 votos a 4, a comissão definiu que o núcleo familiar é a união entre um homem e uma mulher. Motivos óbvios. Só um homem e uma mulher podem gerar filhos. Só um homem e uma mulher podem gerar uma família. Esse fato é bem conhecido. Hoje a gente ouve muito sobre família. As escolas se preocupam, muitas vezes, mais em ensinar seus conceitos sobre família do que ensinar português e matemática decentemente para os seus alunos. É engraçado. Você conversa com jovens e adolescentes do nosso tempo, eles sabem a solução para o mundo, sabem como resolver o racismo, sabem como resolver as questões problemáticas que a gente encara desde que o mundo é mundo. Eles sabem qual o problema para todas as coisas, mas eles não sabem ler um texto direito, eles não sabem fazer contas básicas de matemática, eles não sabem raciocinar com a lógica. Interessante isso, não? E aí a gente volta num alerta que o pastor deu no início. Satanás tem atacado firmemente e fortemente as nossas famílias. Eles sabem a definição de família deles, óbvio. E por mais que a Constituição brasileira ainda contemple família como um núcleo a partir de homem e mulher, pelo menos do seu estatuto, a mídia e o lobby gay continuam com seu trabalho intenso para divulgar mentiras. E muita gente tem acreditado nas mentiras que a imprensa lança. Recentemente o Fantástico exibiu uma matéria sobre ideologia de gênero. E é interessante porque eles são tão parciais na questão que eles citam somente aquilo que eles querem. Citaram o caso de um garoto americano que quis ser menina, mostraram aquela história como um fato normal. Já existem casos no Brasil desses, onde menino quer ser menina, menina quer ser menino, e os pais tratam eles assim desde 5 anos de idade. Então, a mídia ela trabalha essa questão. Mas o grande fato, meus irmãos, é que a ideologia de gênero não é algo científico e nem é algo comprovado pela ciência. Se você quiser saber, pode me dar o seu nome, o seu e-mail, eu posso te mandar matéria sobre isso mais tarde. A ciência, muito menos estudiosos, comprovam que a ideologia de gênero é algo que realmente existe. Que é algo que natural, que flui de nós, e não um comportamento como nós defendemos. Então, isso é mostrado como o quê? Uma verdade, como algo científico, como algo que estudiosos estudaram e agora estou aqui a verdade. Então, sociedade, família não é homem e mulher, mas pode ser mulher, homem e assim por diante. Pode ser do jeito que você quiser. Nós somos bombardeados por informações mentirosas e a gente precisa cuidar porque muito do que a gente tem ouvido tem se tornado um conceito em nossas vidas de forma discreta. Interessante, você já percebeu que aqueles que promovem seus discursos em prol do amor despejam discursos tolerantes, como eles dizem, despejam tolerância em todos que pensam diferentes. Já percebeu isso? Comece a perceber. Nós vivemos tempos difíceis. Pais já sofrem muito mais que no passado para educar seus filhos. Fazê-los compreender o correto é uma árdua tarefa, gente. Pensa, o seu filho é bombardeado na escola. Na escola ele ensina que um homem com um homem é uma família normal. E às vezes ele tem um coleguinha que é criado por 2 homens. Ele tem uma coleguinha que é criada por 2 mulheres. Para ele isso é natural. Eu nasci, fui criado em Campo Grande. Campo Grande, acho que até hoje mas foi durante muito tempo a capital do divórcio. Então, o que existia de colegas com pais divorciados, assim, era muito comum.
Então, eu cresci num ambiente onde o divórcio, naturalmente para mim, era algo comum. Não era bonito, mas era algo comum. Eu tinha muitos colegas da escola que os pais eram divorciados. Caso não sei, o número de pastores divorciados em Campo Grande, aceitos pela ordem de pastores local, é imenso. É muito grande. Pastores que pastoreiam igrejas. É enorme. Então, essas coisas vão se tornando naturais para a gente, e a gente vai se adaptando. Nosso coração vai cauterizando, a gente vai esquecendo dos princípios de Deus e vai adotando os princípios do mundo. Por isso, a gente precisa estar atento à palavra de Deus. Ela é super importante. Por mais que o mundo tente refazer o conceito de família, isso nunca mudará o fato de termos um precursor nisso tudo. Deus criou a família. E ninguém mudará esse fato. Por mais que tente, ninguém mudará esse fato. O grande teólogo americano, Austin Berger, nos deu trabalho esse semestre, né, Rogério? Tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: quando Deus é tirado da posição de iniciador da família, abre-se a porta para inúmeras interpretações humanas. Como que a gente faz com isso? Então ele diz que o modo da gente avançar nesse tema é retornar às Escrituras e colocar Deus de volta no centro da família. Toda vez que Deus é tirado do centro, Deus é tirado como iniciador da família, as coisas começam a ficar estranhas, as coisas começam a errar. Então, Ostenberg diz que a gente precisa retornar para avançar, para compreender, para a família crescer. Sendo assim, Gênesis 2, vamos observar um pouquinho a forma como Deus criou a família. Alguém leia vamos ler agora do verso 5 até o verso 9. Alguém, por favor, leia para a gente. 2, do 5 ao 9. Alguém com voz de trovão assim bem forte? Nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos, e no meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, obrigado, minha irmã. Uma balinha aí com sua ajuda. O capítulo 2, ele nos mostra as entrelinhas daquilo que a gente viu. Capítulo 1, do 26 ao 28. Deus criou homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. E agora o capítulo 2 vai mostrando a forma, os detalhes como Deus fez isso. Era o 6º dia, nenhuma planta havia brotado, pois não havia caído chuva sobre a terra. Ainda não existia um homem para cultivá-la. A criação de Deus aguardava o seu grande finale. A criação aguardava o grande final de Deus, a excelência de tudo isso. Então, do pó da terra, Deus forma o homem. Mas o homem até então era algo inanimado, como um boneco, sem vida. Deus então sopra nas narinas daquele ser inanimado, e aquilo que não tinha vida recebeu o fôlego da vida. E o homem foi então feito alma vivente. O homem passou a existir de fato. Deus criou o homem. Interessante, gente. Incomoda muito a lógica das teorias que tentam contrapor a linda forma pela qual fomos criados. Deus nos criou feito um oleiro, com barro em suas mãos. Você já imaginou isso? Nós somos obras de arte do grande artesão. Somos sua obra-prima. E a gente que prefere crer que somos obra do acaso. Eu prefiro acreditar no que a palavra diz,
Isso é obra-prima do Senhor, feito pelo oleiro, feito pelo artista. E uma vez que Deus nos criou, Deus nos coloca no seu jardim. Mais uma vez contrapondo a teoria mentirosa que somos obra do acaso. Deus nos fez, nos colocou no seu jardim e ali fez brotar toda espécie de árvores boa e agradável à vista. Isso nos mostra que o jardim era bonito, era algo belo, era algo exuberante. Não eram coisas expostas desconexamente, sem sentido. A coisa era bonita lá, era deslumbrante, boa, era agradável de ver o jardim. Aquilo era deslumbrante para o homem. E Deus também põe espécies de árvores boas para o alimento. A gente vê que a gente não é obra do acaso, porque Deus desde sempre era o Deus da provisão. Ele proveu para o homem o que era preciso para a sua existência. Ele proveu para a sua criação aquilo que era necessário para que ela se mantivesse. Deus nos criou de forma bela e sempre nos proporcionou o que a gente precisava. É lindo a gente observar a criação, ver que Deus é bom desde sempre. E às vezes a gente ainda desconfia, né, que Deus será bom conosco. Essa parte mexeu muito comigo. Sou estudante aqui. Então, com certeza a gente passa dificuldades. Nossa renda nunca sabemos de onde vem. E eu me deparando com isso, com a provisão do Senhor, gente, como isso é lindo. É bom saber que desde o Éden Deus tem provido o que o homem necessita. Eu olhei para mim e falei, meu Deus, por que eu me preocupo tanto com as contas que eu tenho que pagar? Por que eu me preocupo tanto com o que eu vou comer amanhã? A despesa da casa está cheia, comida não falta, estou gordo. Engordei mais que eu cheguei. Que frio dá uma fome. A cidade é quente. Nós precisamos confiar em Deus, meus irmãos. A criação é bela, é linda. Deus nos criou. Outra pessoa agora eu acho que todo mundo vai querer ler, né? Do 15 ao 17, por favor, outra pessoa lembra. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, a história da tua honra, né? Deixa eu saber, pastor. Vamos lá. Deus criou o homem e agora Deus dá responsabilidades ao homem. E faz uma observação importante. O homem estava no jardim e agora Deus chega para ele e o dá a incumbência de lavrar e guardar o jardim. Deus coloca o homem como jardineiro de toda a sua criação, como gerente do seu parque. Um grande privilégio seguido também de uma grande responsabilidade. Só Deus criou tudo, coisa linda, coisa maravilhosa. Cria o homem no último dia e ainda lhe dá um emprego. Que coisa legal. É gostoso essa sensação do primeiro emprego, quando a gente está desempregado. Não é bom isso? Deus nos fez e agora Ele nos dá um emprego e não é pouca coisa não, gente. Olha, você será o gerente de todo esse parque bonito. Você vai comandar tudo isso. Exercer domínio sobre a criação, a fim de que pelo nosso cuidado tivéssemos provisão. Essa era a intenção de Deus. Foi por isso que Deus criou as coisas e nos fez como excelência, nos pôs para dominar as coisas. Porém, Deus faz uma importante observação aqui. De toda árvore comerás livremente, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e correspondesse. Vai ter diferença? Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo,
E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Olha só que legal. A história da criação é como um bom filme. Vai se desenrolando. E um bom filme, ele sempre guarda o seu melhor para o fim. Ele é trabalhado de forma que a gente anseie por ver o final daquele filme. Não se fala o fim tão esperado no início de um filme. É necessário que se assista até o fim para ver o desenrolar da história. Ninguém gosta de spoiler, na verdade. É horrível quando você vai assistir um filme, alguém já assistiu, o cara morre. Não, acontece isso, fulano faz isso. Você assiste o filme, mas a graça perdeu. Por que você vai assistir? Se você já sabe o fim da história. Deus vai desenrolando a sua história aqui na palavra do Senhor. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea. Muitos pensam que Deus só que percebe que o homem precisava de algo. E de fato ele precisava, como ainda precisa. Porém o seu plano ainda estava se desenrolando. Deus haveria de completar a sua criação, complementando o homem. Deus então se dedica a fazer uma auxiliadora. A palavra idônea nos traz a ideia também de uma ajudadora perfeita, aquela que foi feita sob medida, uma ajudadora perfeita ao homem. Abrindo um parênteses, a criação não contempla igualdade dos sexos. Se você é crente e segue ideias feministas, se você é crente e segue ideias machistas, você está completamente equivocado. Volte-se para a palavra. O Senhor não contempla igualdade, mas sim complemento. Fomos feitos de formas diferentes para complementarmos um ao outro. Isso não significa inferioridade ou superioridade. Apenas revela a natureza de ambos. Ok? Deus então se dedica para fazer uma ajudadora idônea, uma mulher perfeita, algo perfeito para o homem. Deus então coloca Adão sob sono profundo, toma uma de suas costelas e da costela que Deus tomou de Adão, ele forma a mulher. Pensando, às vezes eu não consigo nem temperar um bife, passar ele direito. E Deus consegue fazer algo tão formoso da costela de um homem. Costela é algo tão difícil para ficar gostoso, né? Tem gente que tem um dom, mas não é fácil. Deus da costela faz algo perfeito, algo sublime. E aqui vemos o poder majestoso do nosso Deus. Antes havia trabalhado como oleiro, como grande artista, e agora Deus trabalha com precisão médica. Ele toma uma costela, põe o homem para dormir, anestesia geral, né? Tira a sua costela, faz uma cirurgia, forma daquela costela a mulher. Contemplávamos o oleiro, agora vemos o médico. E agora, em vez do pó, Deus tira uma parte do homem. Isso nos demonstra que a mesma natureza do homem está incutida na mulher. A criação da mulher a partir da costela revela uma certa unidade da criação divina. A beleza da dependência e unidade de Deus para com o homem para com a mulher. Quando Deus nos faz, Ele faz que façamos, está no ser de Deus unidade. E Ele nos cria também para sermos um. Deus então leva a sua criação a Adão, e Adão maravilhado diz: essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne. O homem só podia desfrutar inteiramente da vida se pudesse partilhar do amor, da confiança e da devoção no íntimo da família. Por isso que Deus criou a família. Deus o concedeu uma auxiliadora idônea, alguém para partilhar as suas responsabilidades, alguém que o amasse, que o compreendesse, alguém disposto a cooperar de todo o coração com ele na execução do plano divino.
E aqui a gente não precisa ter uma percepção exegética apurada para notar que Adão ficou completamente realizado por ver a mulher. Sua vida agora estava entrelaçada. Não há mais espaço vago. A mulher preencheu o homem perfeitamente e isso o satisfez plenamente. Eu senti como Adão essa semana. Minha esposa foi na quarta noite. Desde então estou só em casa. Eu andei conversando com ela. Disse que a casa estava sem graça. Eu lembrei do texto. Não é casa. É minha vida mesmo que está sem graça. Porque ela é a parte que me completa. Ela é a parte que está entrelaçada a mim. Então, como ela está distante, eu sinto falta. Me falta algo. Adão estava sem isso. Deus faz a mulher, coloca os meus ossos, carne da minha carne. Que coisa linda, que perfeição. Vamos continuar, versos 24 e 25, por favor. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não se sentiam vergonha. Ó a cabeça aí. Olha que interessante. Assim Deus fez a plenitude da criação. Ele fez. A criação foi completada. Existia a perfeição harmoniosa da criação de Deus. Tudo girava com uma engrenagem bem feita, bem ajustada. Homem e mulher, ambos uma só carne. A criação da família, o enlace matrimonial entre um homem e uma mulher. Deus então cria o casamento para que este seja a base perfeita para um lar. Deus criou e agora institui a união como a base para uma família. Bonito, gente. E tudo estava perfeito, tudo estava lindo, tudo andava em harmonia. Homem e mulher gozando de tudo que Deus havia criado, na mais intensa plenitude. Porém, algo aconteceu. Vamos lá para o capítulo 3 agora, no verso 1. Verso 1 até o verso 7. A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens. O Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, e se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comeram do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Pensa comigo. Quem aqui já assistiu Daniel San? Daniel San lutando, brigando, né? Tá tudo muito bem, porque ele era bom. Mas de repente chega aquele cara que ele está enfrentando e joga o pozinho no olho dele. E ele fica cego. Lembra dessa cena? E ele começa então a banhar. Mais ou menos isso que acontece nesse período da história. Tudo está muito bem, tudo está muito legal, mas agora tudo se transforma num desastre. Parece que não tem mais jeito. A pedra entrou, caímos, pecamos. Deus havia feito uma observação muito importante a Adão quando colocou no jardim. Lembra? Qual foi? Alguém, por favor. Qual foi a observação que Deus fez? Não deve comer da árvore da vida. Quem falou? Do bem e do mal. Deus disse a Adão: aproveite tudo,
que não é para tocar naquela árvore. Aquela árvore não é para o teu bico. Lembra no fim do capítulo 2, a Bíblia diz que ambos eram uma só carne. E como eles viviam? Nus e não? Eles estavam nus. E não sentiam vergonha, as coisas eram plenas. Não existia pecado. Agora a gente vê no capítulo 3, ambos, homem e mulher, desobedecendo a ordem divina. Então e Eva então puseram folhas para cobrirem sua nudez. A vergonha se faz presente na vida dos dois. Algo está diferente. Aquela plenitude que existia, vista outrora, já não mais está presente. O pecado adentrou a criação e agora todo o gozo que o homem tinha já não tem mais. Toda aquela beleza, aquela coisa maravilhosa foi afetada. E a gente percebe o quanto a falta de zelo para com a ordem expressa de Deus gerou um imenso desastre. A comunhão que existia. Deus chega no jardim, na viração, aquele momento que ele costumava andar no jardim, e ele percebe que Adão e Eva estão escondidos. Aquela comunhão gostosa que existia com Deus agora foi quebrado, porque Adão e Eva sabem que não estão limpos diante do Senhor. Agora eles sabem que estão nus e por isso sentem vergonha. Isso é um efeito do pecado em nós. Quando a gente deixa de levar a sério a ordem do Senhor, isso sempre gera desastre em nossas vidas. Versos 23 e 24, outra pessoa, por favor. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra, do que fora tomado. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O pecado, então, meus irmãos, gerou uma porção de consequências desastrosas. Afetou profundamente as nossas vidas. O homem, agora, foi lançado para fora do jardim. Lembra que Deus havia nos criado com perfeição? Havia nos criado com beleza. Tudo era muito lindo. Ele nos colocou no seu jardim perfeito. Nos colocou como gerente. Mas fomos infiéis como servos. Não fizemos aquilo que o nosso Senhor pediu. E agora ganhamos carta de demissão. Fomos expulsos por justa causa. E não adianta recorrer. Não tem causa trabalhista. Nos tornamos injustos. Nossa comunhão com Deus foi quebrada. O homem foi lançado para fora do jardim e impedido de entrar. Romanos 3, 23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Fomos expulsos da sua presença. O pecado tirou aquela comunhão maravilhosa e agora isso afeta quem somos e aquilo que fazemos. Homem e mulher não mais se complementam entre si como antes. Mulheres agora não querem ser submissas aos seus maridos. Os homens agora são bananas, não tomam a liderança, vivem de forma relapsa, preguiçosos. Ambos contrários à natureza da sua criação. Obviamente, isso afeta o quê? O homem, pessoalmente, sim. A mulher, pessoalmente, sim. Mas o que está no fim da linha? Não são os filhos? O desastre do pecado causou uma ruptura no casamento. E qual é a base da família que nós vimos aqui? Homem e mulher. A base de uma família. Obviamente, isso afetou toda a família. A base foi destruída, contaminada com o pecado. Agora existe um padrão distorcido. Aquilo que era perfeito, agora não é mais. Se homem e mulher não vivem pelo modo como Deus os criou,
criou, eles passam a ser uma péssima referência para o lar. Uma péssima referência para os seus filhos. Aí a gente vê gerações e gerações de pecadores, produzindo mais e mais pecados, se distanciando cada vez mais e mais de Deus. A gente vê a perfeita criação distante, longe. O pastor Augusto Nicodemos observa o seguinte, ele diz assim: a queda do homem afetou primariamente sua família. É nela que vemos as mais horríveis manifestações de pecado: adultério, abandono, estupro, espancamento, mentiras, falsidade e fingimentos para com as pessoas que juramos amar e ajudar. Ligo da Atena no fim da tarde. 90% dos casos são desastres familiares. E os outros 10% foram pessoas que não tiveram uma família bem ajustada, não tiveram um padrão a seguir. O pecado fez uma bagunça grande. O pecado bagunçou o nosso mundo. Isso foi terrível. Sofremos por isso. Bíblia, o verso 15 do capítulo 3, agora. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma das outras, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Por mais desastroso que o pecado tenha sido em nossas vidas, graças a Deus, pois Ele não nos imputa a justiça que merecemos. Graças à misericórdia de Deus, meus irmãos, Ele providenciou um plano de resgate. Os teólogos chamam essa passagem de, usam um termo técnico, o proto-evangelho, o primeiro evangelho. E aqui nós vemos de forma meio misteriosa um plano de resgate para a família. Temos nessa passagem o anúncio de uma luta prolongada, mas com a vitória final para a semente da mulher. A promessa de Deus é que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Isso notoriamente nos apontava para a vinda do Messias e sua vitória na cruz. Esta certeza entrou no coração dos primeiros ouvintes desse texto como um alento. Eles estavam sofrendo, padecendo, e a esperança da redenção agora domina os seus corações. A boa nova, o Evangelho de Deus, foi concedido ao seu povo. E quando a gente olha para esse texto no passado, nós vemos a bondade do Senhor. Daniel San, apesar de cego, agora já consegue dar uns golpes no seu adversário. Porque ele viu que, apesar de cego, ele consegue lutar. Apesar de estar numa condição complexa e difícil, ele era capaz de derrotar o seu adversário. O plano de resgate divino culminou na cruz e na ressurreição de Cristo. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Fomos destituídos por merecer, mas agora em Cristo fomos justificados pela graça. Merecemos a morte, mas agora recebemos vida. Porque somos bons? Não, porque Ele nos amou. Cristo, a nossa redenção, pagou o preço da nossa queda. Em Cristo nós somos refeitos, e apesar das consequências desastrosas da queda, agora fomos redimidos por Ele. E encontramos então solução para a família. Essa é a história da criação. Bela, perfeita, bonita, mas acompanha um momento trágico que nós encaramos e sofremos até hoje. Deus nos criou perfeitamente, belamente. Nós casamos, formamos família. Para aqueles que ainda não casaram, assim
dia, se Deus permitir. E tudo isso é muito bonito, isso é perfeito, isso é o plano do Senhor. Mas saiba, o pecado está no mundo. Não somos como antes. Nós estamos nus e sabemos que estamos nus. Isso nos traz vergonha. Mas essa vergonha não é para destruir o plano de Deus. Aquilo que Ele começou, Ele certamente completará. A queda não frustrou os planos e nem alterou o padrão do Criador do casamento. Não é porque agora nós temos o pecado que agora o padrão está frouxo. Eu posso me separar e me recasar, porque é assim que o mundo faz. Tá, o pecado está aí, né? É difícil. Eu posso adulterar, está tudo bem. A carne é fraca, né? Assim, o coração é vagabundo, assim que canta. Cultura popular, sendo incutida na mente aos pouquinhos. A gente não é pecado ouvir música secular, não sei se isso existe. Mas toma cuidado com o que você ouve. Fica ouvindo sertanejo o dia inteiro. E daqui a pouco você vai se sentir mal. Você vai ter muitos valores errados sobre a sua vida. Toma cuidado, meus irmãos. O pecado jaz nessa terra. Ele influenciará o nosso casamento. No seu trabalho, as pessoas, elas traem o seu marido. Elas traem a sua esposa. E elas tentam fazer e dizer para você que isso é comum, que isso é correto, que não há nada de errado nisso, todo mundo faz. O pecado existe, mas ele não frustrou os planos de Deus. Ele não alterou o padrão do Criador para o casamento e para a família. Filhão, você tem que obedecer papai e mamãe. Não é porque seu pai e sua mãe são imperfeitos que isso te dá direitos de fazer o que quer. Deus ainda requer tua obediência. A despeito de tudo, meus irmãos, precisamos nos voltar a Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter o padrão criacional, a despeito da queda, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós temos um padrão em Cristo. Por isso tenha ânimo. Apesar dos pesares, em Cristo nós podemos prosseguir. O Senhor nos abençoe e nos guarde esta manhã. Amém.